Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada Conexões da Carreira Médica. Hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais, a Mauri Guerreiro e o Dr. Luiz Nakayama. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o Guilherme Rodrigues, eu sou médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e hoje atuo como editor-chefe de conteúdo aqui na AF Educação Médica. Então, esses dois gigantes convidados, a Mauri já esteve conosco aqui antes, né, Mauri? A gente vai falar hoje, gente, sobre muita inovação, tecnologia, inteligência artificial e o impacto real disso no dia a dia, na prática clínica e na gestão médica, o que é muito importante também para a gente no nosso dia a dia aí de hospitais, cirurgias e tudo que está envolvido aí no segmento, né? Então, a Mauri tem uma grande experiência, 35 anos no mercado da saúde, em gestão e inovação. Conta um pouquinho para a gente aí da sua história, Mauri, por favor. Agradeci o convite mais uma vez, Guilherme, prazer em te conhecer, Luiz. É sempre bacana a gente contribuir e aprender bastante, né? Acho que a minha carreira em todos esses anos teve duas etapas. A primeira delas, eu trabalhei numa multinacional na indústria, né? Com tecnologia na área de oftalmologia, por isso uma aproximação de tantos anos junto a vocês. Profissão sensacional, né? E na segunda etapa eu já me juntei a um fundo de investimento chamado Pátria e o nosso grande projeto foi criar a Opti. E a Opti é um dos maiores grupos de oftalmologia da América Latina. Nós temos cerca de 100 clínicas e hospitais pelo Brasil. São 1.500 oftalmologistas, 3.500 colaboradores. Então foi bacana a construção já nessa parte da gestão do hospital durante esses anos. Legal, perfeito. Seja muito bem-vindo, Mauri. E um crescimento muito expressivo, né? Muito mesclado em inovação, em muita tecnologia para ter essa expansão, né? Dessa forma. E o Dr. Luiz também, primeiro, pesquisador afiliado do MIT, né? Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória para a gente, Obrigado pelo convite, Guilherme. Obrigado, Mauri. Bom dia. É um prazer estar aqui conversando um pouco sobre tecnologia. Eu sou médico oftalmologista, eu sou formado na Escola Paulista de Medicina, fiz medicina, depois oftalmologia e depois tive a chance de me especializar em cirurgia de retina e vitro. Nos últimos anos, após o início do meu doutorado, eu tive a oportunidade de me envolver um pouco mais com tecnologia, inteligência artificial, eu tive a oportunidade de ficar um ano no MIT como pesquisador. E hoje em dia eu me considero um médico, mas me considero também um pesquisador. E hoje em dia eu tento fazer e transformar a tecnologia para um aliado do médico. E isso tem sido minha linha de pesquisa e meu trabalho nos últimos anos. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, sejam muito bem-vindos os dois. Luiz, assim, você falou muito disso, né? Da tecnologia ser um aliado do médico, né? Hoje a grande discussão, né? Uma das grandes discussões que a gente tem vai substituir, não vai? Qual especialidade será ou não substituída, né? E, na verdade, a gente fala sobre isso, né? Ser um aliado do médico, né? Seja no diagnóstico precoce, no tempo de doença, em humanizar mais o próprio atendimento do nosso paciente, né? Que é um tópico muito importante, né? E, Luiz, você como pesquisador, nessa sua linha de pesquisa, o que você acha que são os caminhos, os avanços mais recentes nos dispositivos médicos ou wearables, né? Como a gente fala hoje em dia, e como você acha que isso está transformando a nossa prática clínica? Eu acho que para iniciar, eu acho que eu gosto de dizer que a tecnologia nunca vai substituir o médico. Ela vai fazer o médico melhor, mais eficiente, vai transformar a rotina do médico em uma rotina mais eficiente e um médico que vai tomar decisões mais corretas. Mas eu não acho que o médico vai ser substituído por tecnologia ou por inteligência artificial. Isso não vai acontecer. Eu gosto de dar o exemplo da oftalmologia, porque a gente, como oftalmologistas, a gente vê mais doenças oftalmológicas e o principal exemplo são os devices de rastreamento de retinopatia diabética. Uhum. A gente sabe que desde 2018 o FDA já aprovou um sistema autônomo e foi o primeiro sistema autônomo na medicina, em rastreamento de qualquer doença médica. E hoje em dia é implementado, um paciente consegue ir realizar uma foto do fundo de olho e através dessa foto de fundo de olho ela consegue... o próprio sistema emite uma recomendação se o paciente pode voltar ao ano seguinte para o exame ou se esse paciente tem que ser encaminhado para uma consulta com um especialista. Isso é a otimização do processo. Hoje em dia a gente consegue, no nosso país, em locais que não têm assistência médica, através de uma câmera. Hoje em dia a gente tem câmeras portáteis em celulares. Sim. E a gente consegue tirar uma foto de um fundo de olho do paciente e decidir se esse paciente tem que ser encaminhado e, por fim, evitar que esse paciente fique cego. Então, eu acho que isso tem transformado a medicina nos últimos anos, não só em oftalmologia, como em radiologia, medicina intensiva, muitas outras áreas, toda a tecnologia tem sido transformadora. Não, sim, são pequenos exemplos de algo que vai impactar muito, né? A gente, seguindo nesse sentido que você falou.
Imagina uma paciente diabética, hipertensa, não controlada, que está lá no interior do sertão, que não tem nenhum hospital de média e alta complexidade para atendê-la, para conseguir cuidar dessa paciente, mas tem um médico no posto de saúde lá na comunidade, que ele tem um retinógrafo portátil, ele tira uma foto do fundo de olho e esse software já detecta essa alteração e encaminha essa paciente, né? Então, evita o tempo de doença, evita todas as morbidades decorrentes disso para o paciente, né? Então, na verdade, a tecnologia humanizando o atendimento e não afastando o médico do paciente, né? Porque quando isso foi, por exemplo, quando a gente vê as grandes inovações, quando surgiu a ressonância magnética, quando surgiu o ultrassom, sem sombra de dúvida, lá atrás, quando isso foi lançado, muitos médicos olharam e falaram, não, mas isso aí vai substituir o médico e vai atrasar, vai separar o médico do paciente, quando na verdade a gente usa como um aliado, né, para humanizar mais o nosso atendimento e nos aproximar mais do doente. E a partir daí vem todas as vantagens decorrentes, né? O tempo, a economia no tempo de doença do paciente, a melhora no desfecho clínico dele, né? Agora, Luiz, isso gera pra gente muito dado, muita informação, né? Então você tem hoje em dia diversos softwares que fazem a leitura disso, que são responsáveis por interpretar esses petabytes de dados, né? E o que você vê nesse momento, quais inovações de software você vê impactando diretamente na leitura desses dados, na interpretação desses dados? Eu acho que quando a gente fala em inteligência artificial, não é uma tecnologia nova, isso começou tem mais de 80 anos. Então, mais de 80 anos já tinham conferências em inteligência artificial. Hoje a saúde é um dos principais focos em investimento mesmo no mundo, porque a gente tem muitos pacientes, tem muitas doenças e tem muito dinheiro envolvido na saúde. Mas isso com certeza se revolucionou no último ano. Isso desde o lançamento do ChatGPT em 2022, tudo isso explodiu. Então, hoje o investimento ele é muito maior. O foco é muito maior, todo mundo fala sobre inteligência artificial. Eu acho que isso está revolucionando também a prática médica. Hoje em dia a gente consegue usar um modelo de linguagem, um GPT, que é um modelo que é comercial e aberto para todo mundo, e a gente consegue analisar dados do prontuário do paciente. Hoje a gente produz dados de prontuário, produz dados de imagem, tem dados de exames, e a gente consegue, através de um modelo de linguagem, juntar tudo isso e consegue transformar tudo isso numa atividade preditiva. Então, a gente tem muitos dados, mas hoje tem modelos que conseguem juntar todos esses dados e são aliados, e conseguem interpretar e transformar esses dados numa predição médica. Maravilha. E assim, se você pudesse escolher de tudo isso, né? Você hoje em dia é pesquisador afiliado do MIT. O que você acha que, assim, cite duas inovações as mais promissoras hoje que você vê emergindo e vai impactar nos próximos anos a oftalmologia? Eu acho que, sendo muito otimista, o meu sonho como oftalmologista é diminuir a prevalência de cegueira no mundo. Eu comecei toda a minha linha de pesquisa, comecei meu doutorado com o objetivo de reduzir pacientes que fiquem cegos por diabetes. E essa é uma doença que é muito comum no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo. A gente vive uma epidemia de diabetes. E muitos pacientes ficam cegos hoje por falta de assistência médica, por falta de um exame oftalmológico. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa tornar isso democrático e todo mundo ter acesso a um atendimento e um rastreamento oftalmológico. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a explorar o rastreamento de doenças, tanto em retinopatia diabética, quanto em doença macular relacionada à idade, quanto glaucoma, quanto a própria miopia, quanto o próprio uso de óculos. E eu acho que a gente tem que usar a tecnologia para reduzir a cegueira por todas essas causas. Então, eu acho que essa talvez seja o meu sonho inicial e é onde eu penso que os próximos anos a gente vai conseguir seguir. Na minha outro sonho, mas um sonho um pouco mais real, porque isso tem acontecido nos últimos anos, são os modelos de linguagem. Modelos de linguagem são implementados hoje no nosso prontuário médico, no nosso celular, no nosso dia a dia, mas eu acho que isso pode facilitar muito a vida do médico. Hoje em dia a gente vê startups que a gente não precisa mais digitar no prontuário, a gente pode conversar e o nosso prontuário é automaticamente preenchido. A gente consegue realizar laudos, a gente consegue pedir reembolsos sem precisar necessariamente o trabalho braçal do médico e ele perca aquele tempo para digitar, para escrever. Então, eu acho que essas são linhas possíveis. Uma um pouco mais de sonho e a outra um pouco mais real que está acontecendo. Não, perfeito. Assim, para quem está assistindo e ouvindo a gente, quando a gente fala dessas doenças, das doenças do olho, né? A nossa retina, ela pode, que é o tecido nervoso do nosso olho, a gente não está falando com oftalmologista.
ela pode apresentar sinais precoces de diversas doenças sistêmicas, hipertensão, diabetes, artrite reumatoide e inúmeras outras milhares de doenças sistêmicas, e apresentar como sinais precoces dessa doença. Então, muito antes do paciente apresentar qualquer sintoma no corpo, qualquer sintoma sistêmico dessa doença, ele já pode apresentar sinais, alterações na retina, na córnea, no cristalino, de todas essas doenças. Isso permite para nós que a gente aborde esse paciente e comece o tratamento dele de forma precoce antes que ele desenvolva mais ainda, né, outros efeitos negativos, outros impactos por conta dessas alterações. Então, quando a gente detecta inicialmente, isso economiza, o que tanto falamos, o tempo de doença do paciente. E qual é o grande problema quando o paciente não busca o cuidado ou quando o paciente ele não consegue chegar até o cuidado, né? Para você ter alguma alteração visual, por exemplo, por conta de uma retinopatia diabética, é muito difícil que o paciente consiga perceber que ele tem alguma alteração no campo visual. Provavelmente, se ele tem um sangramento em alguma região ali da mácula dele que seja mais próximo à região correspondente à visão periférica dele, é difícil esse paciente conseguir sentir que ele está perdendo uma sensibilidade naquela região do campo visual. Se isso não acometer a visão central dele, ele de repente vê que realmente teve um sangramento próximo à região foveal, ele vai notar alguma alteração. Então, se isso não for algo muito abrupto, ele não vai procurar o atendimento. Então, é difícil você desenvolver algum sintoma, alguma queixa, né? Então, esse paciente, é difícil que ele vá realmente procurar o atendimento. Daí a tamanha importância realmente desse rastreio precoce, né? O próprio glaucoma. O glaucoma, né, eu já não digo nem mais na maioria dos casos, né, mas assim, ele também vai causando uma perda inicial de um campo de visão periférico, né? Hoje em dia já tem vários estudos que mostram também que você começa a perda, o glaucoma você pode começar a perda visual pelo campo de visão central, né? Mas aos poucos ele vai perdendo a visão, o paciente não vai percebendo e ele não vai sentir dor, né? Então, tudo isso se baseia no quê? No rastreio precoce, na detecção precoce dessa doença e o início precoce do tratamento e evitar que evolua de forma negativa, né? Então, assim, quando a gente fala sobre todas essas tecnologias que a gente tem hoje em dia, né, Amaury? Tanta inovação, tanto recurso, né? Lá atrás, há 35 anos atrás, quando você entrou no mercado, você entrou no mercado jovem, né? Com 10 anos de idade, né? Então, há 35 anos. Sim. Então, há 35 anos atrás, a gente não tinha nada disso. Mas os ciclos de inovação, os ciclos de tecnologia, cada vez mais eles vão se dando mais rápidos, né? Há um ano atrás, eu acho que a base de dados do ChatGPT era uma base de dados de 2 anos atrás. Hoje em dia, a gente já tem uma base de dados, um rastreio de dados quase que imediato, né? Então, esses ciclos são cada vez mais rápidos, né? Então, Amaury, você que tem essa vasta experiência na gestão médica, em multinacionais, liderando empresas, né, médicas, oftalmológicas e na parte da gestão médica, como é que você vê a evolução da implantação da tecnologia e da inteligência artificial na gestão médica especificamente? Bacana. Não, primeiro, você me lembrou, né, Guilherme? 35 anos atrás, vamos lembrar, pessoal, não existia internet, né? E eu lembro que eu mudei para os Estados Unidos anos 90, sem internet, né? Então, para conversar com o Brasil era bem caro e pelo telefone, AT&T, e cada vez que a minha esposa queria falar com a minha sogra, eu ficava pobre. E aí eu estava escutando você, Luiz, eu não sabia de 80 anos de inteligência artificial, né? E aí você comentou de um sonho, né? Mas um ano atrás, o ChatGPT mostrou para a gente que os sonhos estão bem mais próximos, então vai chegar. Sim. Teu primeiro sonho ali vai chegar, que é lindo, né? Poder diminuir a cegueira e já dar esse acesso à distância já é um grande passo, né, aos pacientes. Então vamos lá, eu acho que assim, eu vou falar um pouquinho da cadeia de valor da saúde, né, Guilherme? E nos últimos anos, globalmente, né, já vem alguns anos, né, ela está insustentável do ponto de vista do custo. Né? Cada vez o envelhecimento da população, sim, que é um grande benefício para todos nós, né? Vem causando pressão nesses custos. Né? Então, cada ente, e aí eu posso falar a indústria, os hospitais, o plano de saúde, o médico, estava trabalhando muito, muito isolado, cada um pensando no seu mundo. A tecnologia já rapidamente está permitindo que esses protagonistas, para que no final o paciente tenha o melhor tratamento,
conversem com dados. E a partir daí, nessa conversa, sem dúvida, uma série de oportunidades já estão acontecendo. No melhor tratamento do paciente, no controle, nas eficiências que um hospital possa ter, no controle de todos os dados que se gerem entre o hospital e um plano de saúde, para que o médico, como você comentou, Luiz, possa ter esse diagnóstico mais preciso e mais rápido. Isso, sem dúvida, vai dar sustentabilidade para a cadeia de valor da saúde, né? Lembrando assim, eu lá na indústria tecnologia, trazendo novas tecnologias, a indústria pensava em R&D, ponto. Fiz o produto, entrega lá para o médico, para o hospital. Aí começou a falar, bom, não dá para pagar toda essa tecnologia. Não estou falando só da oftalmologia, né? Todas as doenças raras e novos produtos farmacêuticos e tudo isso, né? Então, hoje, eu tive lá no Ascras e todas as indústrias de oftalmologia lá já estão oferecendo a máquina conectada desde o diagnóstico. Então, quando vocês começam lá a consulta, e se é um caso cirúrgico, os dados já vão direto lá para o centro cirúrgico, né? Então, essa é a tendência. Então, mudou muito o mindset desde a indústria. Isso, sem dúvida, ajuda o hospital a ter uma gestão, como da sua pergunta, ótima e mais holística, completa. Isso reduz custo, otimiza processo e tudo isso, né? E como é que você, liderando toda essa parte da gestão, como é que foi para você implantar isso, as tecnologias, as inovações, essa mudança de comportamento, essa mudança de mentalidade nas suas equipes? Como é que você acha que isso foi recebido? Quais foram, você acha que os médicos próprios foram sugerindo ou teve barreiras? Como é que foi essa mudança para você? Eu acho que esse é o principal desafio, né? Eu acho que em qualquer empresa, e dentro, citando o nosso exemplo aqui de hospitais, é o assunto da cultura, né? Então, eu lembro um colega seu, Luiz, amigo do Guilherme, Dr. Renan, você conhece o Renan, né? Ele fez MIT, voltou para o Brasil, me procurou, a gente estava iniciando a Opt, ele falou, Mauri, a gente precisa fazer um comitê de inovação, porque é incrível o que eu vi lá fora. E aí a gente não está falando de novos equipamentos, novos facos, nós estamos falando realmente de inovação, de incubar mentalidade, né? Então eu, na época, falei assim, bom, adoro, eu sou analógico, mas eu sempre tive muito atento em criar um ambiente que aceitasse, que não tivesse resistências, né? Então a gente criou o comitê de inovação e começou a sair algumas ideias. Eu estava muito feliz. Depois eu vi que estava longe da gente conseguir executar. Mas longe, assim, né? Então a gente começou a criar, e logicamente eram todos esses médicos que participavam do comitê de inovação, e alguns dos meus diretores se levam, alguma forma interna de quebrar essa resistência. Porque assim, vamos falar dos diretores, totalmente focado no crescimento, no resultado financeiro. Falar em inovação, o que é isso, né? Então, aí a gente começou a criar algumas etapas. Até eu lembrei, Guilherme, você participou de uma fundamental, já vou chegar nela, né? Então, fomos para os famosos squads. E foi um passinho mais, porque esse comitê de inovação bastante estratégico começou a criar grupos de trabalho que se aproximavam a aterrissar aquela ideia. Eu já estava mais animado. O que aconteceu? O pessoal da diretoria já começou a prestar mais atenção. Opa, vai melhorar aqui o meu dia a dia? Então, e ainda a gente não tinha aterrissado nada, não tinha impacto real. Aí teve uma ideia brilhante que foi o Next, o Opt Next. E aí a gente teve assim o agrado de ter profissionais, e o Guilherme participou do Opt Next, depois você pode falar, que aí sim já era um squad empoderado. Eu acho que aí, sim, o Opt Next pegou esses projetos, adaptou e começou a fazer. Então já virou um embrião, já virou uma coisa viva dentro dos hospitais. E aí veio o assunto da adoção. Alguns hospitais, não, agora não, estou no meu mundo médico aqui, estou entrando no médico. Outros abraçaram rapidamente, trouxeram. A gente começou a mostrar impactos ou na experiência do paciente, ou na agilidade para o médico. E aí o outro médico que estava resistente a princípio falou, não, eu também quero. Então esses foram exemplos de que a gente foi quebrando essa resistência inicial e essa falta de atenção. E a gente estava falando em 2018, 2019. Imagina o que aconteceu agora, depois de um ano atrás, com todas essas novas linguagens, né?
Na verdade, a mudança de mentalidade pouco a pouco, né? Assim, se vem de forma muito abrupta, é rejeitada. Vindo já de uma forma gradual, ainda assim, a gente tem chance de rejeição, né? Porque eu acho que a gente estava conversando isso antes de entrar no estúdio, né? Sobre a formação médica. Ainda hoje você encontra barreiras na formação médica, na graduação, para você falar sobre ciência de dados, para você falar sobre IA, sobre tudo isso, né? Maurício, você falou do OptNext, né? O OptNext eu tive o grande prazer, né, de estar nesse programa. E a gente foi tutorado por grandes mentores, né, Maurício? Você, o Dr. Rogério, o Dr. Renan, a Manu, o Will, né? E que são grandes líderes, né, na parte de inovação, de gestão, de inteligência artificial. E realmente, assim, lá foi um local de experimentação, né? Foi uma incubadora mesmo, que quando a gente chegou lá, a gente começou a dar ideia dos projetos, né? O Renan, ele foi, né, liderando a gente ali no que a gente já tinha mais ou menos um escopo de por onde seguir, mas foi um ambiente de experimentação, né? Então a gente chegou, deu as ideias e cada um foi trazendo um pouquinho da sua experiência, né? A gente tinha acadêmicos de medicina, a gente já tinha oftalmologistas, né? A gente tinha pessoas de outras áreas de TI, né? Então, todo mundo foi trazendo um pouquinho da sua ideia. O Dr. Caio também estava presente, né? Que nessa época também já trabalhava com inteligência artificial. Então, a ideia foi justamente essa, né? E cumpriu perfeitamente o papel, né? Dentro da Opt, que era justamente a gente trazer a mudança, né? Essa mudança de mentalidade para você conseguir trazer a inovação ali para o dia a dia. E, pessoal, quando a gente fala de inovação, a gente não fala assim, o que é inovação? Inovação é eu aplicar inteligência artificial. Tudo bem, também, né? Mas inovação é qualquer método que você vai achar para otimizar algum processo seu, né? Seja ele na área da gestão, seja ele na área de pesquisa clínica, na área médica, qualquer coisa, né? E realmente, assim, essa mudança de mentalidade, que nem a gente falou, é difícil. Na faculdade de medicina você não vê isso hoje em dia, né? Você não tem. Eu me formei, não tem tantos anos assim, mais ou menos, mas não tive nada disso. E ainda hoje você não vê, né? Você tem essa dificuldade de você implantar isso, né? E, novamente, o que foi, poxa, para mim estar nesse programa foi uma honra gigante e realmente abriu minha cabeça para um mundo que eu tinha saído da faculdade, fiz minha residência médica, fiz o meu fellowship ali em catarata, segmento anterior, comecei a trabalhar e operar e estava ali, né? E quando a gente caiu lá no OptNext, a gente viu que o mundo, né? Era outra coisa, né? A gente falou muito de jornada do paciente, a experiência do paciente, tudo isso, né? Que é muito, muito importante também, mas esse é assunto para outro podcast. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre essa parte da jornada, da experiência do paciente, do desfecho clínico, né? Luiz, você consegue me citar um exemplo prático de como a inteligência artificial está sendo usada para melhorar a precisão do diagnóstico médico? A gente falou sobre detecção precoce, foto de fundo de olho, mas me fala sobre o exemplo prático que você enxerga isso. Só para retornar um pouco pelo que o Mauri disse, eu acho isso muito interessante, porque inteligência artificial é um conceito que está evoluindo muito rápido mesmo, mas por trás da inteligência artificial tem os dados, e hoje a gente tem que ser cientista de dados, não só o médico, mas como o engenheiro, o cientista de dados, como todo mundo, a gente tem que entender os dados. E hoje em dia a gente tem o benefício de ter dados digitais, esses dados digitais de exames, dados digitais de prontuário, e os dados, a análise de dados é como se fosse um espelho. Hoje a gente consegue ver os nossos erros, a gente consegue ver onde que a gente é ineficiente, onde que a gente desperdiça dinheiro. Então, através da análise simples dos dados que são produzidos, a gente consegue saber onde que pode ser otimizado, onde que a gente pode melhorar o cuidado do paciente e onde que a gente pode economizar. Eu acho que todas as áreas da saúde, não só o médico, mas todos os gestores têm que ter essa visão, porque isso é uma oportunidade única também para o nosso país, para toda essa realidade de saúde. Voltando para a sua pergunta, eu acho que a parte de rastreamento é a parte que mais tem evoluído. A parte de detecção precoce e melhorar o diagnóstico médico tem sido muito explorado também. Mesmo na retinopatia diabética, é uma doença tão comum e com lesões tão objetivas, hoje em dia a gente tenta achar marcadores novos, biomarcadores novos que podem determinar se um paciente vai evoluir mal em 1 ou 2 anos, se o paciente ele vai ficar cego em 5 anos, 10 anos, se aquele paciente tem que ser mais visto do que os outros pacientes. DMRI, a doença macular relacionada à idade, é uma doença muito comum também em idosos e é uma doença que tem muita pesquisa em inteligência artificial. A gente consegue também, através de biomarcadores, determinar qual paciente que tem que ser mais visto, qual paciente que vai ter uma evolução pior, qual medicação hoje. A gente tem várias linhas de tratamento para todas essas doenças, qual medicação que ela é a mais adequada e quando a gente tem que mudar de medicação, algumas linhas de pesquisa nesse sentido.
Mas eu acho que é interessante falar de doenças raras, doenças genéticas, que são doenças que hoje a gente tem também linhas de pesquisa para tentar realizar o diagnóstico e diferenciar. Às vezes essas doenças genéticas oftalmológicas, elas se misturam, como o Guilherme sabe. É difícil de saber qual é uma doença de Stargardt, qual não é uma doença de Stargardt. Então, a gente consegue, com o auxílio da análise de dados, determinar o melhor diagnóstico para esses pacientes. E em todas as áreas oftalmológicas, a gente tem desenvolvido linhas de pesquisa para diagnóstico e melhorar o diagnóstico médico. Mas é uma linha muito mais desafiadora, porque enquanto rastreamento a gente tem que dizer só se o paciente é doente, sim ou não, né, em todas as outras doenças o espectro ele é muito mais detalhado, então a gente tem muito mais níveis de doença e é um pouco mais complexo. Mas eu acho que também são partes fundamentais da inteligência artificial em saúde. Entendi. Então, na verdade, você fala, além de definir se é uma doença sim ou não, qual a gravidade dessa doença e qual é o estágio de necessidade de tratamento dela. Isso, eu acho que esse é o desafio e esse... A gente diz que a gente está vivendo um quiasma em medicina, em inteligência artificial. Até então a gente consegue analisar dados, a gente consegue realizar o rastreamento de doenças, mas a gente ainda não consegue determinar o melhor diagnóstico ou melhorar um pouco o desfecho do paciente. Isso ainda não foi ultrapassado. Mas isso vai ser ultrapassado em pouco tempo. Então, a partir desse momento, a gente ainda não consegue usar um sistema automatizado para dizer qual paciente que precisa receber o melhor tratamento, mas quando isso acontecer, eu acho que vai ser revolucionário. Assim, a gente vai ter pacientes que vão ficar, de fato, menos cegos e vão auxiliar o médico no processo de tomada de decisão. Sim, perfeito. Você inicia um tratamento, você evita, né, a morbidade desse paciente a longo prazo, né? Quando a gente fala assim, né, da mudança do conceito, Amaury, voltando para essa parte realmente da mentalidade, assim, quando você veio, né, aqui para a Opt, você trouxe o conceito dos centros cirúrgicos ambulatoriais, né? Com certeza uma mudança de mentalidade, né? Como é que foi a recepção disso? Como é que você acha que isso mudou essa parte da gestão e do conceito clínico no dia a dia da gestão e dos hospitais que você gerenciou? Bom. Eu acho que nesses anos de oftalmologia, né, quando eu iniciei, a grande maioria dos procedimentos de oftalmologia eram feitos em hospitais gerais. Todos esses anos, a oftalmologia é o grande exemplo de deshospitalização, né? De trazer esses procedimentos através da ajuda da indústria, trazendo tecnologia que permitisse para ASCs, né? Ambulatory Surgical Centers. E a partir daí, lógico que em oftalmologia o que a gente procura fazer é que esse fluxo seja ótimo, né? Que todas as etapas, por exemplo, desde o diagnóstico pré-cirúrgico, durante a cirurgia e o pós-cirúrgico, que aí tem muito a ver com retenção do paciente, com boca a boca, para que a gente possa ter esse sucesso dentro dos nossos hospitais, a gente usou muita tecnologia para que funcionasse a jornada do paciente, a linha de cuidado, né? E aí a gente olhou e falou assim, poxa, mas com a tecnologia, esse conceito dos centros cirúrgicos pode ser aplicado em outros procedimentos cirúrgicos. Eu acho que o mais claro é a ortopedia, né? Nos Estados Unidos, 80% dos procedimentos ortopédicos são feitos no mesmo local que a oftalmologia, são andares diferentes, tal, já saíram dos grandes hospitais. Aqui ainda está o contrário, né? E aí eu volto na cadeia de valor. É um desperdício enorme para todo mundo. O médico entra dentro do hospital geral, que não precisaria estar lá, perde o dia inteiro para fazer 2 cirurgias. O paciente entra no hospital, que depois da pandemia, cada vez que é menos, eu tenho que ir lá. O plano de saúde paga por tudo isso, né? A conveniência de você poder ter um tratamento adequado, seguro, num centro cirúrgico ambulatorial, eu acredito muito. E a gente foi pioneiro em trazer para isso ortopedia, otorrino, trouxemos também urologia. Então, eu acho que é um caminho que ainda tem muita resistência, mas que a gente tem que perseguir. Eu sempre cito o Dr. Fabrício, ele é o presidente da Sobracan, Sociedade Brasileira de Centros Cirúrgicos Ambulatoriais. E começou uma coisinha, ninguém dava bola. Agora no hospitalar já teve uma sala cheia. Então isso vai e vai trazer benefício para toda a cadeia. Sim. E a tecnologia liderando, né? Porque você é uma mudança de cadeia de gestão completa, né? E o que você enxergou de principais desafios na implementação em relação aos médicos desse tipo de conduta? E aí eu entro
Luiz pode me ajudar, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar bastante a empurrar os médicos. Vamos entrar no assunto dos dados, né, que você lembrou bem. Eu fui convidado pelo Google para ir num evento global deles anual chamado Next. Não sei se alguém já ouviu falar. Sensacional. Não é saúde, são todos os setores. O que também me chacoalhou a cabeça, né? Foi em Las Vegas esse ano, 30 mil pessoas lá. Nossa. Médicos, gestores, etc. Né? Então, o assunto dos dados, inclusive o CEO global, ele começou falando assim, data, treasure, né? Crucial, etc. Tal. Ele fez assim, olha, as nossas soluções do Google têm capacidade de ajudar vocês a ter data meaningful, né? Porque se os dados, eu vou entrar nos médicos, não só os médicos, que toda a minha equipe entra no sistema hoje, não colocar todos os dados, colocar pela metade, não prestar atenção, isso eu nunca coloquei. E aí eu falo para os meus amigos médicos que poderiam ser um pouco mais proficiente nisso, é o que vai sair no final, né? É o que vai sair. E a inteligência artificial hoje ajuda muito ao médico pôr esses dados de forma eficiente. Aí eu tô lembrando do exemplo que eu vi ontem, que eu nunca tinha visto, né? Então, na consulta médica, não é de oftalmologista, é um médico que eu conheci ontem, achei brilhante nessa parte de saúde e longevidade, que é uma área muito interessante que está acontecendo também, que eu me interesso até pela minha idade, né, Guilherme? Oi? Muito, né? A Mauri, gente, para quem não sabe, a Mauri tá com 85 anos, mas está super bem conservado. Você vê o garoto novo. Então, ele tem uma sala de exames, né, sem mesa nenhuma, é um sofá, tudo, e ele vai fazendo todo o prontuário eletrônico com a ajuda da inteligência artificial, que vai preenchendo tudo, gravando tudo e sugerindo também campos que não estavam sendo preenchidos, que são importantes para depois, a hora que você tirar a informação para uma pesquisa clínica, para uma gestão, isso está funcionando. Então, esse é o recado para os meus amigos médicos, mas eu falo dentro da Opti, muita adoção e entendendo que é necessário a gente fazer essa etapa bem feita. Não, sem dúvida, assim. Você falou disso, Amaury, do prontuário, né? Na verdade, dos dados do prontuário, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe, por exemplo, hoje lá na Opti a gente usa o Tazir, né? E você tem vários espaços de dados onde você tem que preencher parte a parte corretamente para, né, você formular o prontuário do paciente. Mas são vários espaços que você tem que clicar e preencher, e às vezes o colega na correria no dia a dia, ele acaba não preenchendo tudo ali, foi o que você falou, fica, né, um espaço ou outro pendente, né? Então você tem hoje análise de prontuários que ele vai resumir aquilo tudo para mim, né, mecanismos de análise do prontuário, que ele vai resumir aquele histórico todo do paciente para mim, né? Eu acho que uma tendência, talvez, quando a gente fala do consultório, né, seja daqui a algum tempo a gente não ter nem mais teclado, né? Porque um mecanismo de inteligência artificial, ele vai detectar, eu coloco o microfone ali, ele vai detectar, ele vai ouvir a minha conversa com o paciente e depois no final vai estar escrito bonitinho lá, queixa principal. Paciente da entrada queixando-se de dor dor no peito aos médios esforços. E vai colocar história patológica pregressa, história da doença atual do paciente, histórico familiar, medicações em uso, vai descrever o seu atendimento e depois vai colocar a sua conduta, isso tudo detectando você na conversa com o seu paciente, sempre você precisar dar comandos para ele, né? Isso para mim é uma coisa incrível, né? Porque quando a gente fala do medo, né? Aí voltando lá atrás, né? Do medo da tecnologia, de que vai roubar o papel do médico, não vai, né? Porque hoje em dia, imagina, a gente tem estudos que mostram isso, que a gente perde 10 a 15 minutos lendo o prontuário do paciente, quando é a primeira vez do paciente com você perde 10, 15 minutos lendo o prontuário desse paciente, levantando dados ali do prontuário dele, de tratamento, de medicações e uso, até você conseguir entender a história dele e aí sim você começar a conversar com ele, né? Quando, na verdade, você poderia ter, que na verdade a gente já tem hoje em dia, né? Um mecanismo lendo tudo aquilo, fazendo um resumo e eu não perco tempo lendo aquele histórico todo do paciente, eu não perco tempo conversando com o meu paciente. Então, que na verdade não é uma perda de tempo, óbvio que não, né? Mas o tempo que eu estou deixando de conversar com o meu paciente para estar digitando ali, eu vou estar dando atenção para ele, eu vou estar dando, né, o olho no olho com o meu paciente, a conversa, que isso que eu acho que faz muita diferença, né? Então, talvez seja
um pensamento aí para o futuro, né? Na verdade, a tecnologia vai humanizar mais esse meu atendimento, né? Vai permitir que eu me aproxime mais do meu paciente, né? Ao invés de eu estar perdendo tempo ali digitando, escrevendo receita, isso e aquilo, eu vou estar conversando com o meu paciente, né? A gente fala isso, né? Eu trato o doente, eu não trato a doença, né? Aí o Eduardo Lapa, que é um grande colega aqui da Afia Cardio Papers, ele fala assim, a doença se repete, né? A doença é a mesma doença, o paciente não. Né? Por isso que é sempre importante a gente humanizar esse atendimento, individualizar o atendimento e ter o olho no olho, né? No final de todas as minhas apresentações, quando eu vou dar aula em algum congresso ou quando eu dou aula para os meus residentes, eu coloco a foto de uma cadeira, né? Porque a gente entra no consultório oftalmológico, você tem um ACTA que custa uma fortuna, você tem milhares de outros equipamentos de rastreio e disso e aquilo, e inúmeras inovações. E o equipamento que vai ser o maior investimento para você vai ser a cadeira do teu consultório, que é onde o paciente vai sentar para ele ouvir você falar, para ele você conversar com ele e você dar atenção para ele, né? Bom, Luiz, voltando um pouquinho, quando né, a Mauri está falando sobre né, essa ciência de dados e tudo isso, hoje em dia, se o compliance do MIT permitir, né, você pode dizer para a gente algum projeto específico que você tá enxergando a inteligência artificial, o deep learning, para você melhorar esse desfecho clínico do paciente? Assim, só voltando um pouco nos dados de prontuário, a gente hoje em dia fala muito de dados. E como médico, eu sei que às vezes a gente tem pouco tempo para preencher um prontuário adequado e muitas vezes a gente não é estimulado e a gente não consegue enxergar o benefício de ter um prontuário muito bem feito, de ter todos os dados no local correto. Mas eu acho que a ciência de dados e inteligência artificial está mudando isso, porque hoje a gente consegue ter uma consciência e eu gostaria que todos os médicos entendessem isso. A partir do momento que você deixa de colocar um dado no prontuário, um sistema automatizado pode entender aquilo como aquele paciente não tinha necessidade de ter aquele dado, ou podia entender com aquele dado ausente, e é um pouco complexo. Então, eu acho que tudo isso está deixando a prática médica melhor. É difícil convencer os médicos. Eu sei como médico que às vezes é difícil você transformar tanta gente hoje que usa prontuário de papel ainda, e tantas universidades públicas usam prontuário de papel. Então, a gente fica um pouco nas escuras em tudo isso. A gente precisa de dados e dados de qualidade. A gente precisa que os médicos, e não só os médicos, todos os profissionais de saúde entendam qual a necessidade de ter esses dados bem documentados, porque senão nada disso faz sentido. Se a gente não tem dados muito bem colocados, a saúde vai ser deixada de lado em todos os desenvolvimentos de inteligência artificial. Se a gente não tem o dado do tempo do paciente no centro cirúrgico, a gente não consegue interpretar o que está acontecendo dentro dessa cadeia de otimização. Então, é extremamente importante que todo mundo entenda isso. Falando um pouco, a minha linha de pesquisa ela não é uma linha de pesquisa tanto de implementação e desenvolvimento de novas tecnologias. O que eu tenho feito, por exemplo, no MIT, com o meu grupo de pesquisa, a gente tem pesquisado muito questões de fairness, que eu costumo dizer, de que como que os sistemas trabalham entre diferentes populações. Hoje em dia a gente sabe que a gente consegue detectar o sexo do paciente através de uma foto de fundo de retina. Isso é inacreditável, né? E eu tenho um projeto de pesquisa que a gente vai submeter a publicação essa semana, que a gente consegue detectar a escolaridade do paciente através do fundo de olho, e a gente consegue detectar se o paciente tem ou não convênio através de um fundo de olho. Isso para mim, como médico, como ser humano, eu não consigo entender como através de uma foto de um paciente a gente consegue entender o que está acontecendo. E o meu receio é um receio um pouco mais técnico e que as pessoas talvez não tenham em mente. Se o sistema consegue determinar qual paciente que é homem ou mulher, o meu receio é que quando ele tome uma decisão, ele leve isso em conta. E como médico, eu não quero que o paciente que deixe de ser encaminhado porque ele é mulher, não quero que ele deixe de ser encaminhado porque ele é negro. E então acho que esse risco é um risco muito real e a gente está num momento decisivo para a gente resolver alguns problemas fundamentais antes que a gente avance com inteligência artificial. Então, as minhas linhas de pesquisa ela têm sido mais nesse sentido de melhorar todos os sistemas que existem. Mesmo em modelos de linguagem, tem diversos problemas. É sensacional quando a gente vê funcionando. Mas quando a gente vai um pouco, recua um pouco, entende como que isso está funcionando, a gente entende que tem algumas barreiras que a gente tem que ainda transpor para poder implementar isso de forma segura. E a saúde, em específico, é uma área que a gente não aceita erros. A gente não pode errar, a gente não pode ter um falso negativo num paciente. A gente não pode deixar de encaminhar um paciente que tem uma doença. Então, eu acho importante, e as minhas linhas de pesquisa têm sido mais nesse sentido, de tornar tudo mais seguro, tornar tudo melhor,
para todos, não só para uma certa parte da população. Sim. Nossa, cara, isso que você falou é um importante desafio ético, né? Como é que você vê esse desafio ético nessa implementação? Porque você para pensar isso, você falou, poxa, eu vou deixar de encaminhar, como é que eu vou fazer o meu sistema entender se eu vou deixar de encaminhar esse paciente, se ele é homem, se ele é mulher? Isso é muito complexo, né? Isso é um desafio ético muito grande, né? E eu acho que a gente não tem ainda regulamentação, a gente está num momento que a gente tem que regulamentar e dividir responsabilidades. Como médico, eu tendo a achar que a culpa nem sempre é do médico. Porque hoje em dia, se um sistema toma uma decisão errada, muitas vezes a gente tende a achar que o médico que olhou aquela recomendação e tomou uma decisão que ele é o culpado pelaquela recomendação errada. Mas como médico eu acho que não, eu acho que é uma coparticipação. Eu acho que tanto quem desenvolveu o sistema tem uma parcela daquela responsabilidade, como médico que olha e toma uma decisão tem uma parcela da responsabilidade. E eu acho que pelo menos o meu objetivo é reduzir todos esses riscos. Reduzir para que a gente não tenha ou que tenha muito poucos riscos e a gente consiga mitigar de alguma forma toda essa tecnologia, todos os riscos da implementação da tecnologia. Como todo novo recurso, assim, cara, vai trazer desafio, vai trazer gente apontando o dedo e falando que, enfim, de todos os lados, né? Mas é uma dificuldade de implementação e um desafio ético muito grande, muito grande, né? Você fala também da autonomia médica, até que ponto vai a autonomia médica e até que ponto eu tenho que dar autonomia para minha máquina, né? Aí aquele embate, assim, a consciência, né? Até que ponto vai a consciência da máquina, a autonomia para a tomada de decisão dela, seja por encaminhamento de um paciente. Daí a importância da gente sempre ter no final dessa linha de decisão um médico supervisionando isso, né? E é muito importante ter alguém olhando, bom, não sei se vocês se lembram que a Skynet lá no filme Exterminador do Futuro começou exatamente assim. Deixar esse recado aqui para quem tem a minha idade. Bom, então quando a gente fala, né, dessa integração dos dados e tudo isso, e do uso da tecnologia, a gente fala sempre em avançar, não pular etapas. É muito importante, né, a gente diferenciar pular etapa de avançar etapas, né? Então, Mauri, quando a gente fala realmente ali do dia a dia, ali o chão de fábrica, né, na minha clínica, como que você vê a redução de custos e a otimização operacional com a tecnologia, seja através realmente do fundo de olho do paciente, que ele já chega no meu consultório já com uma retinografia? Como é que você vê essa redução de custos e otimização dos processos da gestão? Tá. Acho que eu vou dar 2 exemplos, né? Nós temos aproximadamente, pelo volume de pacientes que a gente vê, que são aproximadamente 2 milhões de pacientes por ano, é um tesouro para você isso, hein, Luiz? Se eu te der todos esses dados, você vai brincar. Essa publicação dele vai sair essa semana. E nós temos aproximadamente uns 450 atendentes, né? A central de relacionamento, o call center, né? Que é a porta de entrada. Né? Então, eu acho que essa é uma das áreas que eu estou vendo uma aplicabilidade não só dos hospitais, mas concreta. Então, a gente iniciou. Pegamos aí, eu estou aprendendo, hein, Luiz, a linguagem LLM, né? e começamos a implementar no nosso call center. No início, a gente está usando o Copilot, né? Ao qual tem o agente, né? Tô aprendendo aqui, depois você me corrige, que é o robozinho junto com o atendimento da pessoa, fazendo quer seja a marcação da consulta, o agendamento, quer seja uma confirmação, que são atividades recorrentes do call center que permitem ter essa automação, né? Assim, a gente tem muito cuidado de perder o que é o que acontece muitas vezes quando você liga e vem lá, você fica esperando alguém te atender, ou um chatbot muito estático, não é o que você quer como cliente, eu estou falando agora, né? E já com isso diminuiu custos, e a ideia não é nem tirar o custo, não é só diminuir um call center, é poder criar células, que aí sim precisa 100% da pessoa. Se já começa numa coisa de retina, se fala lá no início para o robozinho retina, opa, já tem aí um tratamento crônico que fazer, então células de atendimento 100%. Como também nós vamos testar, aí com muito cuidado, 100% de agentes, que não precisa do humano. Então esse é um exemplo que nós estamos hoje, Guilherme. Eu estou muito atento quem mais está fazendo isso, em hospitais também, porque é um momento de aprendizagem enorme. Mundo, e é sensível, é a porta de entrada do nosso paciente. Se dá lá uma coisa completamente diferente, vai cair o volume muito forte. Esse é um exemplo.
O outro eu vou dar mais relacionado, e vocês comentaram muito retina, glaucoma, ao linha de cuidado do paciente crônico. E já vem sendo usado muito em oncologia. Iniciou um processo em autismo, que é o tratamento TEA, está sendo muito falado Sim. hoje para as famílias que tenham autismo, as crianças, e para os planos de saúde também, porque está sendo um forte ofensor, passo a passo, dos custos dos planos de saúde. Então, o plano de saúde quer cobrir o que é necessário cobrir dentro do tratamento TEA, mas não quando não tem essa necessidade, que aí está o desperdício. Ao mesmo tempo, as famílias precisam ter esse tratamento full. Então, uma plataforma, né, eu estudei várias, que cada vez mais se destaca, é uma plataforma chamada Tabia, ao qual, na retina, a gente já experimentou. Então, permite, através da inteligência artificial, ter uma linha de cuidado desse paciente. Linha de cuidado de paciente é um buzzword que está há muito tempo. Todo mundo quer ter, o hospital quer ter, o médico fica tranquilo de ter, o plano de saúde quer que tenha. Vai reduzir custo para ele quer. Né? Só que eu vi agora sim, com a inteligência artificial, e vi nessa Tabia, que realmente dá os yellow flags, red flags, e realmente permite que o hospital e o médico controlem que esse paciente retorne, senão fica cego, senão morre. Senão... Então, são duas tecnologias com inteligência artificial que a gente está fazendo na prática, 2 exemplos práticos nossos. Né? Não, maravilha. E a gente reduz custo, otimiza a operação e no final de tudo, o objetivo inicial e o objetivo final da minha formação médica, do meu atendimento, da minha tecnologia, da minha inovação, tudo é o paciente, o desfecho clínico do meu paciente. Né? A gente estava falando lá do início, né, sobre a foto do fundo de olho. Né? Hoje em dia, um paciente que vai no posto de saúde, como é que vai ser o encaminhamento dele, né, no sistema? Ele vai no posto de saúde, ele relata para o clínico lá da família, para o médico que está no posto de saúde, que ele tem alguma alteração ocular, que ele não está enxergando bem, e ele vai entrar numa fila para ser encaminhado ao oftalmologista. Só que esse paciente ele pode não estar enxergando bem porque ele tem 3 graus de miopia que nunca tratou, ele pode não estar enxergando bem porque ele tem um glaucoma já super avançado ou porque ele tem um descolamento de retina. Se ele tiver 6, 7 graus de miopia, ele vai estar vendo uma visão completamente embaçada. Se ele tiver com uma DMRI, com glaucoma, com edema macular, com qualquer alteração, ele vai entrar na mesma fila do paciente que tem algo extremamente grave. Ele pode só estar precisando de óculos ou ele pode estar precisando com urgência de uma cirurgia de retina. Né? Então, você pegar esse paciente lá no início é muito importante. E voltando no que você falou, Amaury, muito importante do TEA, a gente falou agora no início do ano sobre o TEA, né? A gente fez várias publicações aqui na AF sobre isso, sobre a importância da estimulação precoce desse paciente, a importância da abordagem do diagnóstico muito precoce e da conscientização de todos os médicos, né? Porque, por exemplo, às vezes essa criança que ela já tem TEA, nunca teve diagnóstico, ela vai no oftalmologista, o oftalmologista pode olhar, perceber algum sinal e conversar com a mãe, olha só, pode ser, aí ela já encaminha para o especialista e realmente recebe o diagnóstico, e isso vai, ao longo da vida, né, desses pacientes, a diferença é absurda no desenvolvimento social, na interação, nas habilidades sociais e tudo que está envolvido, né, a diferença, o impacto é muito, muito, muito grande. Né? E tá aí a tecnologia para ajudar a gente nesse diagnóstico precoce. Né? Gente, uma conversa muito rica, gigante, eu acho que a gente tem material aqui para a gente continuar falando sobre mais 10 temporadas aí, inclusive fica a dica, produção. Para a gente gravar as próximas 10 temporadas aqui com esses 2 convidados super especiais. Queria agradecer muito a presença sua, Amaury, aqui conosco, contribuindo com essa vasta experiência. Dr. Luiz também, com essa carga de conhecimento gigante aí sobre desenvolvimento, tecnologia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Esse papo super rico aqui. Vamos ter muitos outros episódios ainda, então fiquem ligados em todos os nossos canais no YouTube, no Instagram, no Spotify. A gente vai ter o videocast, vai ter a gravação aqui também para vocês ficarem sempre ligados aí em todos os temas. Estejam sempre aqui conosco, que a gente está sempre trazendo muito material, muito conhecimento sobre gestão, carreira, inovação e tudo isso que permeia esse nosso segmento médico, que com muito amor a gente faz em prol do nosso paciente. O objetivo final inicial é o tratamento do nosso paciente, para isso que a gente está aqui. Queria agradecer muito a vocês, obrigado, um grande abraço, obrigado, estão sempre convidados a estar conosco aqui. Pessoal, um grande abraço a todos e muito obrigado.